Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estamos ao vivo. Vamos para a nossa live bem especial com o Padre Miguel. Hoje nós vamos falar sobre a constelação familiar e vamos desmistificar a constelação familiar. Vamos trazer uma luz diferente ao que muitas pessoas têm de entendimento sobre o que é a constelação familiar. Olá, boa noite a todos. Estavam aguardando para entrar na live, para assistir? Que bom. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem. Ah, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho já eu chamo o padre, é só ele solicitar aqui. Ele vai contar pra gente como foi essa trajetória dele com a constelação familiar. Vai contar a experiência dele, vai trazer o ponto de vista, que eu acho que é bem interessante. Peço para vocês enviarem aqui no aviãozinho para quem vocês acham que pode esclarecer, né? Que ele pode trazer um ponto de vista diferente, poderá esclarecer o que é a constelação familiar, vindo de uma pessoa como ele, né? Clica no aviãozinho, envia, divulga, que a gente vai desembolar esse assunto aqui, tá? Vamos desmistificar. Boa noite, Larissa. Padre já entrou aqui, o canal do Padre, aqui, o nome da página do Padre, caso vocês queiram entrar depois, tá, para vocês seguirem ele, mas eu vou deixar depois aqui na descrição da live, muito bem, vou fixar aqui o nosso tema e vou já aprovar a entrada, fixar comentário do Padre aqui, vamos lá. Aqui, entrar. Muito bem, o Padre já está entrando na nossa live. Vamos aguardar. Muito bem, boa noite. Tudo bem? Tudo certo, e com o senhor? Tudo bom? Tava trabalhando, Ah, sim, isso nunca falta, né, Padre? atendendo. Acabei agora o atendimento. Falei, vou correr lá para a live dela. Que maravilha. Então, já que o senhor falou que estava atendendo, Padre, conta pra gente. Seja muito bem-vindo. Eu apresento aqui a minha audiência, né, as pessoas que Tô me com seguem. cara de cansado, não dei nem para me preparar. Imagina. Mostrar a realidade, isso é bom, né? O importante é que o senhor vai trazer aqui para a gente, né? O É, conteúdo, né? Que o senhor vai trazer aqui, o conhecimento, o que a gente vai falar essa noite. Então, eu peço para o senhor se apresentar, para o senhor contar um pouquinho a respeito do senhor, para que a minha audiência, quem não te conhece, né, comece a te conhecer a partir de certo. hoje. Fale um pouquinho sobre o senhor. Meu nome é Miguel Ângelo Bayer Meneghelli, né? Eu nasci em 79, tenho 42 anos de idade, né? Meu pai e minha mãe estão no estado do Espírito Santo. Nasci na capital, em Vitória, capital do Espírito Santo. Meu pai é o Ângelo Meneghelli, minha mãe é a Zelinda Bayer. Por parte de pai, eu tenho 5 irmãos. E com a minha mãe e meu pai, é eu mais velho e minha irmã vem depois. Minha irmã também é consteladora. Olha, que bom. Trabalha com grupos, trabalha com palestras, trabalha individualmente. E aí eu fui para o seminário, né? Quando eu tinha 20 anos. E tive esse chamado aí para ser padre e fui estudar filosofia. Engraçado que eu queria ser padre, mas eu não sabia que precisava estudar tudo que eu estudei para chegar ao sacerdócio. Então eu fui, na verdade, com este sonho, com esse projeto, com esse chamado de Deus dentro do meu coração. Nunca Eu foi queria desde, algo. não foi Oi? desde criança, então. Foi na vida adulta já que teve esse chamado. Não, o chamado despertou com 17, 18 anos. E tem toda uma história muito bonita envolvendo esse chamado vocacional. No outro momento, se quiser, a gente pode Sim. trazer essa história, uma história muito bonita. E é como se fosse uma intervenção mesmo, um chamado onde eu senti, pá, a voz de Deus. E aí, eu podia dizer não, mas eu disse sim. Ainda bem que eu disse sim, deu tudo certo, minha vida está só caminhando bem. Se eu dissesse não, eu poderia, tinha liberdade também, mas eu sei que talvez eu não estaria tão bem feliz como eu estou hoje, com os meus trabalhos, os resultados que eu tenho. E já se passou aí, eu saí de casa no ano de 2000 para iniciar esse projeto, e então já tem 21 anos, né, que eu Que estou fora da minha casa. Hoje eu estou no estado de São Paulo,
Ah, isso. E eu pertenço à Arquidiocese de Sorocaba, fica no interior de São Paulo. E sou padre católico apostólico romano. Muitas pessoas perguntam por que tem outras denominações e alguns que se denominam padres de outras igrejas, né? Mas Sim. então eu pertenço à Igreja Católica Apostólica Romana, sim. E aí, quando eu caí dentro do seminário, o primeiro ano era um ano de experiências, porque vinham garotos de várias realidades. E aí eles fazem como se fosse uma preparação com aulas básicas, né? Língua portuguesa, conhecimentos gerais, para você entrar na faculdade de filosofia. Eu jamais pensei que eu fosse ter que fazer duas faculdades para ser padre. E muitas pessoas não têm essa ideia. Então, todos os padres estudaram, 99,9% deles, duas faculdades, filosofia e depois teologia. E aí o primeiro ano é um ano de experiência, que se chama propedêutico. E ali eu conheci várias pessoas, nós morávamos em umas 25 pessoas no início, no primeiro ano. Quando eu fui para filosofia, eu morei num seminário imenso, com 80 rapazes e dois padres. E ao lado do seminário tinha a faculdade de filosofia. A gente acordava às 5:30 da manhã, já ia direto para a oração, café da manhã e depois a faculdade de filosofia que ficava perto do seminário. O seminário é só o local onde a gente mora e reza. Sim. E aí tinha que se deslocar para o Instituto de Filosofia, para a faculdade, e ali a gente estuda 3 anos de filosofia. E eu nunca pensei que aquilo fosse me servir para os meus trabalhos futuros, né, que hoje eu desenvolvo, e que é a base dos trabalhos das constelações. Bert Hellinger, que foi padre também, ele teve que estudar filosofia e teologia, então não tem como fugir disso, né? Ele bebeu dessa fonte, desses estudos da igreja. Por mais que a constelação possui liberdade, não tem nada atrelado à religião, é uma coincidência que eu estou aqui como padre também falando sobre isso, e depois a gente vai até falar sobre, né, isso daí. Isso. É, então eu estudei 3 anos de filosofia, depois 4 de teologia, fui ordenado padre, tem 12 anos que eu estou padre para a Igreja Católica, e depois eu fui estudar psicanálise, estudei alguns anos de psicanálise, e acho que foram 3 anos de psicanálise, e depois fui estudar as constelações sistêmicas, que eu já conheço a constelação antes de ser padre. Há 17 anos atrás eu conheci as constelações familiares, então já tem um tempo bom, e um primeiro contato que eu tive, e eu me prometi, porque minha irmã, há 8 anos atrás, teve um problema intestinal, a síndrome do intestino irritável. Fez tratamentos variados com vários profissionais, e psiquiatra, neuro, que falava que estava aqui, é, gastro, terapias, e a constelação familiar que auxiliou a minha irmã se desvencilhar da síndrome do intestino irritável. Minha irmã desencadeou uma depressão, uma ansiedade, pânico, e com a constelação familiar, uma sessão apenas, em grupo, minha irmã, em poucos dias, foram diminuindo os sintomas. Então, a constelação familiar também traz cura para a vida das pessoas. As pessoas têm medo de falar disso. Ah, mas não podemos prometer cura, porque a constelação não é para isso. A gente sabe, mas as curas acontecem. Não é a nossa intenção primeira, mas a cura ela acontece. E nós temos vários relatos, você também tem aí, das suas experiências. E aí eu me prometi, eu falei, quando eu for ordenado padre, depois eu quero agregar outros conhecimentos e eu vou estudar esse negócio aí. E aí, antes de estudar as constelações, eu fui estudar a psicanálise, que me deu outras bases também de compreensão do ser humano. E eu comecei a atender como psicanalista. E montei uma sala na cidade de Sorocaba e mantive essa sala até o ano passado, 8 anos de sala. E mantive uma sala em Sorocaba e uma na cidade de Porto Feliz, que fica a 40 quilômetros de Sorocaba em média. E atendi muitas pessoas da região, vieram pessoas de outras cidades, outros estados também até mim. Com a pandemia, muitos de nós que éramos terapeutas começamos a nos lançar em atendimentos online, e foi o que aconteceu, os atendimentos explodiram, Brasil afora e fora do país. Fechei minha sala, porque 90% hoje dos meus clientes não são da região de Sorocaba.
Que E eu faço maravilha. acompanhamentos. Eu tenho clientes que eu acompanho em terapia de 15 em 15 dias, uma vez ao mês e tal. E quando eu fui estudar a constelação familiar, eu conheci várias pessoas estudando. Estudei em Sorocaba, iniciei meus estudos com a Vera Bassoi, que é uma bem conhecida a nível de Brasil. Ela tem uns métodos próprios que ela criou. E, inclusive, ela esteve junto com aquele biólogo lá, o Rupert Isso, Sheldrake, não sei se é assim que... Ela isso. esteve na casa dele e ela Olha, constelou ele e constelou a nossa, esposa dele. E a esposa dele é consteladora. Então, olha ele só. fala dos campos morfogenéticos, né? Sim, foi ele que E, trouxe e isso. ele validou, porque ela quis até Bert Hellinger, acho que não deu certo, não lembro como foi, porque Bert Hellinger trabalha só com pessoas, não gosta da modalidade dos bonecos, e ela criou uma modalidade de atendimento dos bonecos. Como ela lembrou quem que vai, ela fez uma tese de mestrado e ela precisava de validação científica. E aí ela falou, quem que eu vou buscar para validar o meu trabalho científico? E ela conseguiu o contato do Rupert Sheldrake. Eu não sei Uau, se é assim que pronuncia, mas é ele aí. é É. assim, pelo menos que. E aí ela foi até Londres na casa dele, ele a recebeu. Tem um vídeo na internet, se você digitar Vera Bassoi, visita a Rupert Sheldrake lá, tem lá. E Vamos ver. aí ele atendeu e ele falou que precisava que ela constelasse ele, para ele ver. E ele constelou. E ela constelou ele. E ele fala da ação do campo, Uhum. né? Que é como se fosse ele até fala, né? A ação dos dedos nos bonecos, porque ela usa uma técnica com os dedos, que não é a técnica que eu uso, né? Mas Sim. ela usa essa técnica, e ele validou dizendo que seria a mesma compreensão daquele homem que busca água na terra com as varetas e tem um indicativo de que ali contém água, né? Que acho que Fazia tá. isso. Meu avô Como fazia que isso é? sem conhecer. Meu avô fazia isso sem conhecer. Ele Isso, era uma forquilha assim, né? Que segura dos isso. dois lados, e onde tem um poço ali, mexe, né? Isso. Pois É, é, aí o que que ele disse? A forquilha não não é o motor em si. O que dá sentido à indicação é o corpo humano, é a é a ferramenta. pessoa que está ali, né? A forquilha é só a Então ele ferramenta. falava que o que dá a compreensão deste campo morfogenético é o cliente, né? Os bonecos servem para dar os indicativos. Estudei com a Vera um tempo, parei de estudar porque eu fui apresentar programas de televisão, fui apresentador de televisão 5 anos e meio na TV Rede Século XXI, uma TV católica, Sim. e depois retomei os meus estudos, fui fazer outros cursos, fiz mais 3 cursos nas áreas das constelações. Mas eu não constelava. Eu levei 2 amigas minhas, consteladoras, para trabalhar dentro da minha sala em Sorocaba. Então, os meus clientes de psicanálise e de terapia, eu passava para elas e dava certo a parceria, deu certo por vários anos. Sim. E alguns clientes meus diziam assim: eu não vou constelar com as suas amigas, eu vou esperar você me constelar. E eu falava: não, então você não vai constelar nunca, porque eu não quero constelar. Minha parceria com elas dá certo e elas vão atender vocês. E aí foi essa troca de experiências. Chegou um dia que uma falou eu precisava que ela passasse pela constelação para eu continuar o processo analítico com ela, porque isso ia adiantar muito o processo. E na psicanálise a abordagem é diferente. Uhum. E a constelação, já conhecendo o processo, eu saberia que seria muito bom. E ela não quis, ela falou, só se for você. Aí eu falei, então eu vou fazer um curso para eu me destravar. Eu falei, porque acho que eu estou travado, que eu estou com medo. E aí fui fazer um outro curso que me destravou. E aí eu comecei a fazer testes, as pessoas retornando dizendo das resoluções positivas, e foi o que aconteceu. E aí estou constelando desde 2019, né? Aí constelo com os bonecos, você também constela, né? Com os bonecos Sim, online. também. Aham. E criei um grupo agora em setembro na paróquia. Eu tenho um salão de festas na paróquia que cabem 1.000 pessoas. A secretária de Educação da cidade me convidou para dar uma palestra para os professores e na hora me deu um estalo para eu fazer uma constelação sobre a volta às aulas e a pandemia. E os professores gostaram bastante. E aí me deu o clique ali. Eu falei, eu vou criar um grupo aqui na paróquia, pensei. Marquei o 7 de setembro. Olha que data Foi a importante. primeira vez? Primeira vez esse ano, 7 de setembro. Sim. E aí,
porque completou-se 2 anos que eu estou na paróquia, que foi criada esta paróquia, 2 anos que eu estou lá. Tem 12 anos que eu estou padre, mas 2 anos só que eu estou lá. Anunciei o primeiro grupo, 90 pessoas. Eu falei, meu Uau! Deus, será que eu vou dar conta disso? Presencial, primeira vez. E aí constelei dois casos. O povo gostou, marquei o próximo encontro, dia 26 de setembro, 70 pessoas. Constelei 3 casos, 3 pessoas. E agora já marquei domingo, vai ter de novo, 2h30 da tarde. Eu faço sempre aos domingos, que facilita a vinda das pessoas, né? Vem gente de 150, 200 quilômetros de distância. Bem legal. Eu Que estou numa legal. cidade chamada Jumirim. Fica perto, fica no interior de São Paulo, perto de Laranjal Paulista, Serquilho, uma região muito legal, uma região muito próspera, é do interior de São Paulo. E eu estou numa cidade muito pequenina, tem 4.000 habitantes, uma Olha só. cidade de descendência italiana, espanhola. Agora tem misturas, né? Tem povo do Paraná, povo do Nordeste, e mistura, né? Mas a força mesmo vem dessa imigração italiana que está ali. E eu estou me dando muito bem, porque eu levo também o sobrenome e venho, né? Então, Pois está é, sim. sendo. Estou num lugar muito gostoso, muito bom. E aí agora domingo vai ter outra constelação, já tem outro encontro, já tem 3 pessoas inscritas para eu constelar no domingo. E os trabalhos deram certo, né? No início eu pensei que eu ia encontrar dificuldades, mas assim, desde quando eu comecei a frequentar lá na Vera Bassoi, 2015, 16, não lembro agora qual data que foi que eu comecei a ir na Vera, 2016 talvez, não, bem antes, não lembro agora, não vou lembrar de datas, mas tem tempo que eu tinha iniciado esse trabalho lá na Vera, e eu morava na casa do bispo, do Isso eu queria saber. responsável. Eu gostei muito. Eu morava, É. eu morava na casa dele, porque eu fazia um trabalho numa região muito carente da Arquidiocese de Sorocaba, que não tinha casa paroquial, não tinha estrutura, então eu morei com ele por vários anos, ajudando neste local, e ajudei em outras paróquias anteriormente, como vigário também, e aí eu morava na casa dele, morei acho que uns 4, 5 anos na casa dele, e ele era um senhor de 73 anos, em média, está aposentado agora, está em Minas Gerais. E ele sempre, quando eu chegava das constelações, ele queria saber como que foi, o que que aconteceu, me conta, e eu relatava os casos que a gente participava. Ele tinha estudado psicanálise, algumas pessoas falam, mas padre psicanalista, o bispo de 70 e tantos anos tinha vários textos em livros e cadernos de escola que ele havia feito sobre a psicanálise e a religião. E ele foi reitor de seminário, formador de outros padres, e ele via o meu dom de atendimento, que eu atendia já as pessoas na igreja antes da psicanálise, oração, atendimentos, e as pessoas voltavam satisfeitas e falavam muito bem. E ele dizia assim, olha, há muitos comentários do seu nome, né? Só que você teria que estudar um pouco de psicologia, de psicanálise, para você profissionalizar mais os seus atendimentos, senão você vai ser um padre curandeiro, ele falou. E a igreja não vai ver isso com bons olhos, olha só. O que que ele diz? Vai se apoiar mais na ciência, porque muitos pensam que a igreja, para você ver, para ser padre precisa fazer uma ciência e filosofia, Sim. né? E depois teologia. Então, tem o chamado de Deus, tem o chamado de Deus, mas a igreja tem um critério muito ali delicado, se observa o candidato, tem várias dimensões que precisa ter para você ser ordenado padre. Então não é assim, Deus me chamou, você padre. Ok, mas a igreja tem que dizer sim. A gente tem acompanhamento com psicólogos, a gente tem técnicas terapêuticas que a gente passa, técnicas de grupo, e as pessoas desconhecem isso. Elas acham que a gente só reza, e não é verdade. A gente estuda, a gente se diverte, a gente viaja, a gente tem amigos, né? A gente tem uma vida, temos história, temos família, né? Temos dores. Uhum. E aí ele falou para eu estudar. Eu recebi um convite para estudar psicanálise e fui. E ele sempre me apoiou nos meus estudos. Quando chegou essa questão da constelação, ele queria entender como é isso. E eu falava, olha, pega as pessoas para representar os papéis da história daquele cliente que está querendo resolver um conflito.
E ele falava, mas como que isso se dá? As pessoas não conhecem a história do cliente e elas interpretam? Há uma captação. Aí ele falava assim, provavelmente os representantes captam do próprio cliente que está ali, porque ele entendia de psicanálise, captam do cliente a própria história que está ali. Eu falei, deve ser isso, né? Até porque não tínhamos essa compreensão do campo morfogenético, dessas compreensões. E eu acho legal que a constelação ela abarca vários conhecimentos que mesmo que você não compreenda o campo morfogenético, você tem outras linhas de compreensão para você. Outro dia a mulher falou assim para mim, será que aquilo que acontece na constelação não é a questão dos neurônios espelhos? Aí eu falei, posso dar uma olhada também. Então tem muitos temas que vão se esbarrando. Às vezes a linguagem ela é diferente, mas a intenção ela é a mesma, né? E, e quando eu falava com o bispo, olha o que ele dizia, eu falava como que aconteciam essas manifestações, esse fenômeno que a gente chama, né, de forma científica, a fenomenologia, que dentro da filosofia eu já havia estudado. Eu estudei fenomenologia durante 2 anos na minha grade de filosofia. Então hoje eu compreendo aquilo que eu estudei lá, eu vejo na prática dentro das constelações. E aí ele falava assim, nossa, esse negócio então é cristão. Olha o que ele dizia. Porque só fala de amor, só fala de reconciliação, você tem que levar isso para as paróquias, para que as pessoas que participam da igreja sejam melhores, compreendam melhores as suas histórias, que às vezes elas vão machucadas e acontecem muitos conflitos ali. E eu brincava com ele e falei, não, o povo não vai aceitar isso, né? Eu pensava. E era um preconceito meu, né? Às vezes o preconceito é nosso, né? E a gente se justifica de várias formas, né? Aí foi acontecendo, ele se aposentou e veio outro bispo. Quando o outro bispo chegou, que é o atual agora, ele me chamou, ele chama os padres para conversar, para conhecer o trabalho de cada padre. E ele me perguntou, ele falou, eu queria te perguntar que trabalho que você faz como terapeuta? Que as pessoas vão me perguntar se pode ou não pode ir até você, se a igreja aprova ou não aprova. Aí eu ri, eu falei assim, já sei, né? Aí eu expliquei para ele. Eu falei, a constelação familiar, eu estudei psicanálise neste local, fiz alguns cursos assim. Esse método se dá assim, assim, assim. Eu atendo com os bonecos, naquela época eu só atendia com os bonecos. Eu atendo com os bonecos para fazer representações. Falei, se o senhor quiser, eu te mando alguns materiais para o senhor ler, né, as bases que tem, tudo. E fiz uma explicação. Aí ele falou, não, já entendi. Segue, segue. Então, assim, nós que já estudamos filosofia, o bispo também estudou, é mais rápida a compreensão. A gente não fica mistificando tudo, ou é de Deus ou não é. Essa coisa de sim ou não, pode ou não pode, é uma coisa muito infantil, né? E assim, nós estamos num momento que a gente precisa despertar nas pessoas o lado adulto, o lado da consciência. Eu sempre brinco, eu falo, a constelação não tem ritual, a missa tem, né? No meu caso, como padre, né? Uma outra religiosidade tem, mas a constelação não tem. Você pode até colocar uma música de relaxamento no início, mas se você não quiser, você não precisa, você pode ir direto e aplicar. Então depende de cada profissional. Quando as pessoas me procuram com dúvidas, às vezes vão constelar em outros lugares, e eu digo, procure um profissional de confiança, que você goste, que você se identifique, que não vai... É assim com todas as categorias que você vai buscar um dentista, você quer um dentista de confiança, vai buscar um médico, você quer um médico de confiança, e não pode ser diferente com um terapeuta, com um constelador. Então, assim, se criou muitos, por causa dessas manifestações psíquicas, por exemplo, ontem eu falei na paróquia lá com uma pessoa, tal pessoa quer fazer uma constelação, só que na história dela, tem surtos psicóticos. Eu oriento que ela faça com os bonecos, porque se eu fizer em grupo e eu colocar representantes, pode ser que aqueles representantes, na fidelidade do assunto, da história, vai reproduzir esses surtos ali. Isso vai assustar a plateia, as pessoas não irão entender. Mas não tem nada a ver com o além. É uma história real que acontece na vida daquela pessoa. E aí a pessoa entendeu. Vamos fazer com os bonecos. Tem uma história de um acidente brusco que eu quero entender. Eu vou fazer com os bonecos, entendeu? Então eu tenho esse cuidado também, né?
para até privar a pessoa de alguns sustos, não surto, mas sustos que ela pode ter ali. Então ela pode se assustar, né, com aquilo que ela vai ver e ela não compreender. Porque numa sessão mais tradicional, vamos dizer assim, de um atendimento terapêutico, nós vamos ficar aqui nas conversas. E quando você vai falar de constelação, e esse nome é muito sugestivo para se criar mil interrogações, Uhum. eu fui muito resistente com esse nome, e eu pensei muito se eu utilizaria este nome ou não. Depois eu falei assim, eu acho que eu tenho uma missão até de esclarecer e tirar as dúvidas das pessoas que chegarem com esse nome, eu não preciso mudar o nome. Eu conheço psicólogos amigos meus que mudaram o nome, e tratam, por exemplo, vivência terapêutica familiar. É uma psicóloga amiga minha, a doutora Roseli Cristina, ela apresentou várias vezes nas TVs católicas como vivência terapêutica familiar, mas é a constelação familiar. Até porque quando a constelação começou a ir para as novas constelações, ela falou, eu quero ficar no tradicional, na base primeira. Então ela criou o nome dela. Isso facilitou o trabalho dela até com as pessoas ligadas mais à Igreja Católica, para não ter interrogações. Mas você sabe, e eu vou repetir aqui, constelação é uma tradução um pouco equivocada da língua alemã, que na verdade Bert Hellinger quis dizer não constelação familiar, mas sim posicionamento familiar. Então o que a gente faz na constelação é apenas um posicionamento para verificar. Então, quando o cliente já posiciona os bonecos para mim, o olhar clínico, vamos dizer assim, com as bases que a gente tem, eu, por exemplo, quando eu vou atender alguém, eu tenho já o campo delimitado, passado, presente e futuro. Eu que delimito, o cliente não sabe. E aí, dependendo de como ele coloca aquilo, eu já esclareço para ele. Eu falo, aqui está o passado, aqui está o presente. Olha você como está. E eu vou fazendo um reposicionamento para que o cliente possa observar se aquele reposicionamento faz mais sentido para ele. E ali eu entro, como que eu vou dizer, nessa empatia com aquilo que o cliente traz e vou facilitando esse olhar. A constelação é isso. Com as pessoas, eu coloco as pessoas lá, como nós somos da mesma espécie, há uma comunicação inconsciente, subconsciente, queira o nome que quiserem, essas pessoas vão captar. Eu sempre falo assim, se você entrar num lugar onde tem pessoas tristes, obviamente aquela tristeza vai bater em você. Você vai se conectar àquele sentimento. Eu brinco até para as pessoas assim, ó, se você for para fora do país, que era muito comum isso acontecer, agora nem tanto, que o Brasil está só prosperando, mas muitas pessoas buscavam muitos recursos fora do país. A globalização trouxe os países para cá, né? Hoje você tem tudo aqui, uma comida, um perfume, uma roupa, então não precisa ir lá para fora. Mas tem gente que ainda gosta, acha que lá ainda é melhor. Cada um tem um pensamento. E os nossos antepassados achavam que aqui era melhor, saíram de lá e vieram para cá, né? Então o que acontece? Eu falo assim com eles, a mesma coisa, você vai para fora, ganha muito dinheiro, vem alegre e feliz para fazer uma festa com a sua família, chega, aluga um carrão, você chega na sua casa, está todo mundo em depressão, passando fome, você vai murchar na hora, você não vai conseguir festejar junto com o povo que está tudo doente ali, você vai querer cuidar, você vai querer descer até eles. Então, você desce ao nível, né? E muitas doenças nossas estão ligadas a isto, né? A essa troca. Quando você posiciona as pessoas num campo daquele, onde todos vão ali no grupo para fazerem essa experiência desse posicionamento familiar, dessa constelação familiar, né? Que o povo, não, que constelação, o que é isso? É esoterismo, porque estrelas, astros, não sei, aí começam, né? Sim. Astrologia, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu conheço terapeutas que fazem associações, sim, mas isso é porque eles quiseram fazer assim, Eles né? trouxeram as crenças deles, né? Implementam elementos que não precisam. Eu falei outro dia numa live que estão me entrevistando muito sobre, e eu gosto desses convites porque é um lugar onde eu posso falar. As minhas lives eu gosto de trazer pessoas que falem também das experiências delas. Então, é, eu falei outro dia, eu poderia criar, ó, constelação cristã, católica, mas eu não vou fazer isso.
né? Porque da mesma forma que outros fazem e confundem, eu também posso confundir. Então não há necessidade. Eu trabalho com conteúdos da mente humana, conteúdos de comportamentos, eu trabalho com conflitos, eu trabalho com sintomas. É isto. E nas bases da filosofia que eu estudei, da teologia, da psicanálise, das constelações, e da experiência de vida, dos contatos com pessoas, com experiências que eu já tive de atendimentos, isso vai me dando a capacidade de atender as pessoas. Eu não preciso trazer elementos da minha fé, da minha igreja, da minha religião para o meu trabalho terapêutico. Não, eu sei separar muito bem. Isso, a minha professora dizia, ela sempre dizia assim, estando em Roma, haja como romanos. Então ela dizia assim, não leve a sua crença ou não tente misturar as coisas. Ali você está com um cliente, com um ser humano, você está atendendo um ser humano, não importa né, o que as outras coisas que você acredita ou que ele acredita. O que importa é você facilitar o processo daquele ser humano ali para que ele consiga sair de um ponto A para o ponto B, né? Esse seria o caminho nosso como facilitadores aí, como terapeutas facilitadores, né? É, Não, é não isso, tratar. Pode é isso continuar. daí. Por exemplo, outro dia eu tenho recebido mensagens de psicanalistas que estão estudando e que são católicos. Aí outro dia eu recebi, padre, eu queria uma orientação do senhor, porque eu quero ser um psicanalista cristão, e eu não quero denigrir a minha fé cristã. Eu falei, gente, mas ele está estudando, é, não tem nada que contradiz a fé ali. Vão ter embates que às vezes vão mexer com você, com a sua estrutura, mas não está guerreando contra a sua fé. Né? São coisas totalmente independentes e que podem se conversar. Eu não vejo problema algum. No altar, eu estou padre e eu sei celebrar missa, na confissão eu atendo as confissões, eu visito as casas, os hospitais, faço os velórios, batizo crianças. Eu sei exercer um papel de padre. Se eu for na sua casa como um amigo tomar um café, eu vou como seu amigo. Aqui agora, eu estou sendo um convidado, então são os papéis que eu desenvolvi. Eu aprendi isso na filosofia, os papéis sociais, dentro da matéria da sociologia, os vários papéis que a gente desenvolve. Então, querer impor também o padre goela abaixo a todo. Não, eu sei onde me colocar. Eu até brinco, eu falo, se o presidente vier na minha casa, ele vem como o convidado, mas ele é presidente lá, da minha casa, quem manda sou eu. Você está entendendo? Então, Sim. precisa saber desses papéis. E a constelação é clara nesses papéis. Pai é pai, filho é filho, né? A gente começa a ter clareza nesses papéis. Então eu falei, eu não vou inventar isso, né? Até porque não há necessidade. E nenhum curso que eu fiz foi me introjetado situações que pudessem denegrir as minhas crenças. Não. Ali tinha pessoas de várias denominações. Abarca, Nos... né? Traz Sim, tudo, não eu mistura. dialogo com pastores, com pessoas de várias crenças, eu não tenho problema algum com isso. Então, quando uma pessoa tem problema com isso diz mais da insegurança dela do que, na verdade, daquilo que ela acredita. Porque se eu sei que eu acredito, por exemplo, neste livro, o que você disser a respeito do livro não vai afetar o livro, não vai mudar o livro, ele continua sendo livro. Isso é filosofia. Então, a sua intenção acerca disso, se eu sei o que é, eu não estou preocupado com. Eu recebi uma mensagem ontem. A menina falou assim: eu sou católica. Eu tô falando, tem muita gente com dúvida por eu ser padre e trabalhar com as terapias, psicanálise e constelação. O povo está me escrevendo, tirando as dúvidas. Olha, eu sou católica e o povo não me aceita aqui, estão me criticando. Aí eu fiz uma pergunta para ela: que necessidade é essa de aceitação que você está buscando, né? Por que você está querendo ser aceita? Quem diz que eu sou aceito? Eu não sei se eu sou aceito, se eu não sou. Eu só sei que eu estou fazendo meu trabalho. Eu estou atendendo as pessoas que me procuram. Eu estou prestando um serviço à vida. Agora, eu falei com ela, essa insegurança é sua. Você tem que trabalhar isso em você. Se você fez um curso, se você é capaz de atender alguém, leve seu trabalho em frente. Por que você está preocupado com o que estão pensando de você? Então, esse estágio eu já passei, dessa fase do jogo eu já passei, eu não estou muito preocupado com o que o outro está pensando. O cliente que chega até mim, óbvio,
né? Eu atendo, eu vou ter que conversar, vou ter que saber o que ele quer, eu vou esclarecer as dúvidas dele, sim, vou tratá-lo com muita tranquilidade, até. E se for para dizer, ó, não vou te atender, eu também já falei para vários clientes, não vou te constelar, porque vai complicar mais sua cabeça, você não está preparado para isso. Né? Constelação não é para todo mundo, é para quem quer, para quem gosta, para quem sabe o que está fazendo. Senão a pessoa vai lá com medo, tremendo. Outro dia a menina veio. Ah, mas aqui estão criticando, eu não quero fazer na cidade, eu vou fazer com você, que eu confio em você, que você é padre. Eu falei, não, mas calma, primeiro nós vamos conversar. Para você ter tranquilidade, você vir desse jeito, você não vai entender nada, vai ficar com medo, que é uma coisa de outro planeta. Quando você explica para a pessoa e mostra os bonequinhos e fala como é, a pessoa, ah, é isso que é a constelação? Ah, você quer outra coisa. Então, De vez em entendeu? quando, né? De vez em quando sai, né, alguns boatos, algumas notícias, algo que degrada a imagem, né? E as pessoas, muitas pessoas já me falaram assim, que estavam encantadas e murcharam com aquela notícia, porque acabam acreditando naquilo, indo naquele ponto de vista ali que foi feito de um jeito, trazendo as próprias percepções, ou nem estudado sobre aquilo, não foi ido atrás daquilo para ver como é que é realmente, né? E Repete-se, né? oi? Repete-se crítica sem Repete-se. saber. Sem ir atrás, sem ver o encanto que é. Eu É, vi alguns materiais de pessoas da Igreja Católica também fiz falando mal. E aí eu fui ver o texto que escreveram e não tem coesão no que está escrito. Pegou-se coisas totalmente distintas, misturou-se tudo e disse que aquilo era uma constelação. E é mentira. E eu fiz contato com o autor do texto, ele visualizou minhas mensagens no Instagram, mas não me respondeu nunca. não Isso quero há. quieto, né? Eles não querem, só querem criticar. Vamos dialogar. Nós estamos aqui para dialogar, nós estudamos. Então tem que falar com quem estudou, com quem sabe, com quem trabalha, com quem tem resultados. Mas não querem, querem criticar. Ah, não é de Deus? Ah, não pode, a igreja não permite. Eu não sei que igreja é essa que está dizendo que não permite. Pode ter um padre que não goste, respeito ele, mas eu continuo o meu trabalho. Pode ter um bispo que não goste, mas eu continuo o meu trabalho. Então, assim, um bispo, um padre, não vai falar, não vá ao dentista porque você não pode, porque você é católico. Não existe isso. É um trabalho terapêutico, com compreensões de leis sistêmicas que a gente conhece, do equilíbrio, né? Da hierarquia, do respeito àqueles e do pertencimento. Então, assim, é uma coisa muito simples. Aí eles apelam assim. Ah, mas Bert Hellinger foi conviver com os Zulus numa comunidade indígena, trouxe os rituais e transformou em terapia. Não tem nada disso. A experiência de Bert Hellinger na comunidade Zulu apenas ampliou aquilo que ele estudou. Se você for ler a autobiografia, você vai ver, ele teve contato com os maiores nomes da psicanálise, contato pessoal com terapeutas, e ele buscou. O cara estudado em filosofia, em teologia, foi padre, foi missionário. E a igreja não tem esse preconceito. A igreja dialoga com todas as culturas. Onde a igreja chega, ela leva o evangelho, ela leva a palavra através da pessoa de Jesus Cristo, ok, mas ela respeita a cultura que ela encontra ali. E Bert Helling fez isso. Ele falou, eu fui levar Jesus para aquele povo e eu aprendi muito com eles. Que mal tem nisso? Isso se chama diálogo, irmandade, e é isso que o cristianismo nos ensina. Agora, se falasse assim, ah, ele foi lá, ele aprendeu um rito, tem que beber não sei o que, tem que fazer, mas não tem nada disso. Então, o povo cria fantasma onde não há. E tudo aquilo que a gente desconhece, não estuda, precisa estudar. Eu tive dúvidas, tá? Natalice. Eu tive dúvidas quando eu conheci. E aí o padre, foi um padre também que me apresentou as constelações. Está em Vitória, no Espírito Santo, e trabalha com as constelações lá também. Sim. Os grupos dele reúnem 90 pessoas também. E além desse padre, tem outros padres amigos que trabalham. Eu vou entrevistar um no mês que vem, na quarta-feira. Também é constelador familiar, ele é de Minas Gerais. Então, assim, tem vários profissionais hoje atuando, não só padres, né? Estou falando porque eu estou padre por causa dessa questão mística que o povo fala, né? Sim. Mas ele falou comigo quando eu falei, mas o que é isso que acontece aí? Aí ele falou, são manifestações da mente humana, da história humana e tal. Aí ele falou, vai estudar que você vai saber. Depois de 10, 15, 20 anos que eu estou falando sobre isso, entendeu? Então eu fui estudar. Então eu não saí repetindo aquilo que eu vi.
Eu poderia, naquela época nem tinha como abrir uma internet e falar o que quisesse, né? Hoje qualquer um fala o que quer e se torna lei. Mas eu poderia ter tido uma experiência negativa, abrir aqui a internet, ó pessoal, vocês que são católicos não vão nisso não, porque... Mas quem sou eu para fazer isso? Eu não posso fazer isso, dizer que ou a pessoa vai... Não, cadê a consciência? Cadê o respeito ao outro? Isso não é amor, né? Isso é controle. E isso já não existe mais na minha cabeça, né? Então, assim, eu sou um formador de opinião, com o microfone na mão e uma tela de celular, eu posso estragar muitas coisas. Então, eu falei para uma pessoa uma vez, lá, esse cara que escreveu um texto totalmente louco, fez vídeo criticando muita gente, eu falei assim, rapaz, você está prestando um desserviço. Tem médicos, tem advogados, tem profissionais, tem professores, tem pedagogos, tem padres, tem pastores, tem freiras, tem toda uma gama de pessoas estudando isso. Você não está desmerecendo os consteladores, você está desmerecendo várias categorias, né? Então é muito sério. Então é assim, eu estou certo criticando e todos eles estão errados, mas que pretensão é essa? Que cristianismo é esse? Que amor é esse, né? E eu comecei a me perguntar, eu falei, opa, tem que botar minha cachola para funcionar, para refletir, porque senão eu vou entrar no embate com esses caras. E eu falei, não posso entrar. Hoje, quando eu vejo um vídeo desse, eu morro de rir, porque eu estudei, eu tenho que ter segurança daquilo que eu estudei. Eu sei o que eu estou falando, não sou um louco. Aí surgiu, aí olha que legal, um professor meu de filosofia, que tem cadeira na Universidade Federal do Espírito Santo, 23 anos, eu acho, de UFES, lecionou para mim a matéria de fenomenologia. Não entendia nada do que estava estudando naquela época e para que serviria. E as constelações estão também baseadas na fenomenologia. E ele escreveu um livro falando um pouco das bases da constelação, fazendo um comparativo e uma analogia com a fenomenologia. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma formação a partir desse livro com os consteladores para passar essa parte sobre a fenomenologia, até porque eu estudei. Então é bem legal e eu acho assim que todos que adentram ao campo das constelações e ampliam seu conhecimento e não ficam só no que vem, mas querem estudar, querem entender, participam. Eu não sei quantos workshops eu já participei, quantas constelações eu auxiliei ali como representante, mas foram muitas. Na Vera Bassoi, eu ia toda quinta-feira. Ela atendia 2 constelações todas as semanas. Eu participei de várias com ela. Foram anos ali. Então, assim, agora ir no encontro e ver aquilo lá, eu não posso obrigar também a pessoa a entender tudo. E eu falo para as pessoas, vem mais uma vez, vem mais uma vez, vem 10 vezes, mesmo assim não é bastante. Porque eu, que já tinha filosofia, já tinha psicanálise, eu ficava com dúvida, eu não entendia. Falava-se daquelas leis lá, e não entrava na minha cabeça o que, que era na prática. Hoje não, aí você vai trabalhando, você vai tendo paciência, passou-se 10 anos, então não é algo rápido que você tem que também entender as pessoas, elas não vão... Algumas pessoas talvez aprendam rápido, né? Mas eu fui uma pessoa que eu não aprendi rápido, e tudo tem seu tempo. Só que aí, somados todos esses estudos, hoje mesmo eu estava olhando esse livro aqui, ó, 1998, sobre relaxamento, sobre a mente, tem aqui, ó. Então, assim, são vários, ó, beta, alfa, teta, delta, gráficos das ondas cerebrais. 1998 eu já estava estudando sobre a mente humana. Quantos anos tem? 23 anos, entendeu? Então, assim, é uma busca, né? Aí eu falei assim, eu acho que agora eu já posso ensinar um pouquinho, agora eu já posso ajudar um pouquinho. Vamos, está dando certo, as pessoas voltam felizes, né? É isso. A nossa não tem pretensão alguma, né? A gente faz um trabalho com muita... Eu não quero me matar de trabalhar, já me matei no passado, fiquei doente, entrei em deprê, fiquei esgotado, não tomei nenhum comprimido, eu lutei porque eu acredito no poder da mente, eu olhava para Deus, para o céu e falava, eu preciso sair dessa, agradecia, e fui fazendo um caminho que eu ensinava a muitas pessoas. Eu falei, agora sou eu que tenho que passar por esse caminho. E eu me curei de uma depressão profunda, eu emagreci quase 20 quilos de Nossa. esgotamento. Você está entendendo? Eu não sou tão gordo,
E Uhum. aí, eu não tinha forças, às vezes, para carregar uma sacola de supermercado. Era um negócio assim, que eu me desconheci. Eu celebrei missa, eu não parei de celebrar, mas eu celebrava missa, só Deus sabe e eu sei o que eu passava, né? E eu me curei, né? E assim, eu falo, hoje eu atendo, as pessoas vêm, a gente agenda, mas tudo com muito amor, sem querer convencer, sem querer obrigar ninguém a nada, não. As pessoas nos procuram, né? Elas sabem que podem contar com a gente. E eu tento fazer um trabalho muito tranquilo, né? Aí hoje eu, aí quando eu adoeci, como eu nasci na praia, eu falei assim, eu tenho que ir para a praia resgatar a minha energia. Aí tirei os dias, fui para a praia, mas em São Paulo, fui para a praia e lá eu vi que a bateria estava 10%, ela foi para 30%. Aí eu falei, opa, eu preciso descansar mais, eu preciso curtir mais minha vida, eu preciso respirar mais, eu preciso fazer o que me faz bem. Porque eu só queria ajudar, 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 ajudar. Porque eu via resultados. E não era maldade, era eu queria ajudar as pessoas. E se abre esse campo, é infinito. É infinito. E, e aí foi. Falei, vou voltar para casa, vou diminuir minha agenda pela metade e a metade eu vou curtir. E é o que eu faço. Hoje eu trabalho mais da tarde para a noite, vou até às 10 da noite atendendo, faço os atendimentos online, né? Minha sala fechei. Tô só online, né? E tô com um grupo agora presencial. E assim, falaríamos da constelação dia e noite, um Ah, trabalho que fascina, que encanta, que não tá todo mundo com boa intenção de ajudar, e se não tiver com boa intenção, vai cair, vai. vai se atropelar, O vai campo adoecer. mesmo, né? Esse campo A mesmo gente, ele já tira, né? a gente já conhece isso, então a gente É. sabe onde. Por isso que é legal a tomada de consciência dessas leis que atuam em nós, nos relacionamentos humanos ou quaisquer relacionamentos que sejam, né? Porque aí a gente fala de outras relações, da pessoa com o trabalho, né? Da pessoa com a matéria, tudo é átomo, tudo é força. Então você tem que tomar cuidado. Opa, eu vou até aqui, eu vou me ó, eu fiz uma live com a Isabela Couto, não sei se você conhece, de Sim, BH, sim. Uma das primeiras e que eu comecei a acompanhar. é, A eu fiz primeira, uma live, tá gravado no canal do Padre, hein? E aí eu falava com ela, hoje, Isabela, não que eu não caio nas armadilhas, mas fica mais fácil saber onde elas estão. Quando eu começo a atrair as mesmas situações de 20 anos atrás, mas com uma roupagem bonita, eu já vou lá e já, não quero não, eu já vou para outro lugar, eu quero ir para cá. E outro dia eu falei com o cara que eu queria entender, mas como é, padre, que você faz esse trabalho? Como que o cliente sabe que ele precisa mudar? Aí eu falei com ele, ó, é simples. Você está batendo a cabeça na parede. Pá, 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 pá. Você só vê esse quadrado que está aqui. Só que a constelação vai falar isso daqui, ó. Tem uma porta aqui. É isso que a constelação vai fazer. Vai te mostrar a porta. Ela não vai te empurrar pela porta, ela não vai abrir a porta para você, ela vai falar: tem uma porta aqui, você quer passar? Então ela te dá a possibilidade de você ampliar a sua visão. Porque, ó, eu posso mudar os bonecos, as pessoas podem fazer o teatro que quiser naquele campo. Se o cidadão não sair dali com uma tomada de consciência, Natalice, você sabe, ele volta e fala: a constelação não adiantou nada. Não adiantou nada, mas você fez o quê? Você rompeu com as situações? Pode falar. E agora eu me lembrei que o senhor falou isso. Eu fiz ano passado, fiz uma palestra online, né, com a Sophie. Estava, né, numa palestra com a Sophie. E ela disse assim: tudo na nossa vida é uma decisão. Então, como o padre disse, se a pessoa não sai com uma decisão tomada de fazer alguma coisa, como o senhor disse, a tomada de consciência, né? Mas se ela não tomou a decisão, poxa vida, essa porta foi aberta, eu tenho que passar por essa porta. E essa porta, essa pessoa vai ter que dedicar esforços. Eu sempre digo e repito sempre que eu abro as caixinhas de perguntas ali nos meus stories, que sempre muita pergunta. Eu digo assim: você tem que aguentar a culpa, tem que aguentar a sensação ruim que pode te dar de ter que atravessar a porta. Se na sua constelação a porta aberta é você né, engolir muitas coisas, você pisar no seu ego, você
olhar para trás, se despedir de algumas coisas que te seguravam, tu vai ter que ir. E é uma decisão você escolher ficar tranquila, ficar nesse lugar que, por mais desconfortável que está cômodo, ou você vai ter que andar com as próprias pernas e sair pela porta. E eu percebo também que muitas pessoas, quando não está na sua hora, né? Não é que não está na sua hora. Eu acho que tudo está na hora também. Tudo está na hora das pessoas, mesmo que elas não estejam É, preparadas, né? Alguma sim, sementinha semeia ali, né? Mas que mesmo que a porta está aberta, que elas veem, está claro ali, mas elas tentam abrir outras portas. Não, porque eu não quero por ali. Não é aquilo ainda, é outra coisa. Então eu vou constelar para ver outra coisa. Não é aquilo ali, mas está claro que é aquilo ali, né? Então a gente toma, é uma decisão que tu tem que tomar. Ou você vai pela porta, ou você fica, ou fica achando outras portas que não são aquelas que você quer, mas sim aquela que tu precisa. é. É E o mais ou legal, menos assim, cada cliente é de um jeito também. Por assim. exemplo, alguns você vai olhar a porta, ela vai estar fechada. Para outros, talvez ela vai estar escancarada, que é o resultado de cada um. Para outros, vai estar com a chave rodada e a mulher vai ter que abrir a porta. Então, assim, porque às vezes dá certo aquela situação para amiga, e às vezes você vai fazer a constelação achando que você vai ter o mesmo resultado dela e não vai, porque a sua história é outra, entendeu? Totalmente. Cada Ah, um é cada um. para minha amiga deu certo. O que que você fez? Eu quero também. Ela tinha dor, melhorou. Eu quero vir aqui para curar as minhas dores. Calma, mas você não sabe qual é a sua história ainda, que nós vamos ver. Calma, né? Então eu atendo muitas pessoas assim, que vêm porque querem uma situação, chega ali e vão ter que lidar com outros conteúdos, e às vezes aquela situação. Outro dia eu falei com a mulher, eu falei, você está com dor na perna, mas eu não te prometo que sua dor vai curar, mas você vai ver coisas que vão servir para sua reflexão, suas histórias, seus afetos. Você vai lidar com isso. Aí chega lá, a pessoa abre a boca, chora e tal, não sei o quê. Aí depois fala: Nossa, parece que minha dor melhorou. Falei: Pois é, se a sua dor melhorou aqui instantaneamente, você precisa persistir nesse sentimento bom, porque daqui 10 dias a sua dor pode voltar, porque não é mágica, né? Então, assim, mas eu falo: se naquele momento sua dor parou, isso pode continuar, pode se perpetuar, é só você se permanecer nesse sentimento e repetir com você todo esse exercício que foi feito aqui. As pessoas querem mágica, né? Outras não querem nem passar por uma terapia, né? Elas querem mágica. Ah, padre, bota a mão na minha cabeça e tira tudo de ruim e eu vou estar curada. Pode acontecer uma intervenção divina? Pode, mas eu não brinco com as minhas coisas assim. Se eu estiver com dor de Depende da pessoa, cabeça, né? às vezes com a dor de cabeça que eu tô, eu faço um relaxamento, eu como, eu durmo bem, eu paro de me preocupar com coisas exageradas e eu melhoro. Eu não preciso ficar falando que essa dor de cabeça vem do além. Não, talvez é comigo mesmo, eu tenho que resolver ali aquele momento, né? Eu utilizo a oração para me É, conectar com Deus. Eu utilizo a oração para dialogar com Deus, para me alimentar de coisas boas, né? As pessoas entraram nessa possibilidade que você vai ter de vida, porque a vida se dá no movimento, indo no supermercado, você esbarra com uma oportunidade. Eu lembro que um padre falava, vá nos velórios, às vezes essa oportunidade está lá, vai no batizado, vai no aniversário, está lá. Um bate-papo muda todo o seu percurso. Isso não quer dizer que você não tem que ter sonho. Tenha seus sonhos, seus projetos, eu esquematizo tudo que eu quero. Mas ao longo do caminho esses sonhos vão mudando. Né? Aparece a Natalice, me faz um convite aqui, aparece uma outra live. Não estava no meu script há um mês atrás, tudo isso. Você está entendendo? E eu tenho que estar aberto para ver os movimentos que Deus está fazendo comigo, que a vida está me proporcionando.
a vida ela vai sendo construída, né? É um quebra-cabeça imenso. E se a gente já tiver a cabeça dura, a gente vai sofrer mais. Como você falou, tá tudo certo. Vai aos trancos e barrancos, vai com dor, vai com pesos, vai assim mesmo. Outro dia eu falei com a mulher, ela fala, minhas dores, como eu faço? Fala, viva a vida com dor mesmo, eu falei com ela. Não fica esperando as dores passar para ser feliz, não. É. Ah, aí depois ela Exa- me falou, nossa, obrigado pela terapia, minhas dores foram embora, o que que você fez? Eu falei, não fiz nada. Falei, eu mandei você desfocar das dores e dos É, problemas, é, só, entendeu? sim, Então, é às isso vezes tem mesmo. gente sofrendo, tem gente somatizando, colocando dores no corpo, tá ficando cansado, porque tá fixado. Ó, esse final de desapego, para serem desapegadas, para buscarem a sabedoria, que com sabedoria você pode ter todas as outras coisas. Não, eu quero ter, isso é meu, né? Eu não posso largar. Aí isso daqui pode representar uma dor, um problema, um vício, né? Um apego a qualquer outra situação. E às vezes, eu brinquei lá na missa, eu falei, pode ter todos os outros livros e pode ter esse também, não é melhor assim? Você pode ter tudo. Que Jesus falava no Evangelho sobre isso, né? Se você deixar pai, casa, mãe, tudo, você terá 100 vezes mais aqui e na outra vida. Então, é filosófico isso. Se você não parar para prestar atenção, você está achando que Deus está mandando você largar tudo e não viver bem. Não é isso. Se Não, ele fala para você se desapegar de tudo e que você vai ganhar 100 vezes mais aqui, é porque ele está falando, seja livre que você vai ter muito mais do que você pensa que você tem. Então, cabeça dura é de quem fica se apegando. E eu estou assim, treinando todo dia, porque a gente se apega, a gente é inseguro, a gente tem medo de dar errado, a gente calcula, a gente faz estratégias, falha, e a gente traz milhões, milhares de situações. E a gente vai treinando, ó, armadilha. Aí eu falava com a Isabela, quando eu vejo uma armadilha, eu corro. Quando eu vejo que eu vou cair ali, eu fujo. E permaneço no bem. Né? É um exercício constante, né? Para você permanecer bem, para você fazer o que é bom, para você dizer não quando tem que dizer, para você dizer sim quando tem que dizer. E a gente pode até cair, a gente pode até se emaranhar de novo, mas a gente tem mais instrumentos hoje. Nós temos consciência. É como se tivesse uma lanterna na nossa mão, está desligado, mas você liga ali, você ilumina, você olha bem, não vou por esse caminho. Não, não vou não, aqui está perigoso. Acho que eu vou por aqui. Não, também não. Acho que eu vou para cá. Então você tem a constelação, a inteligência, a sabedoria, o autoconhecimento e o conhecimento te possibilitam a ter ferramentas nas suas mãos para você iluminar melhor o seu caminho. É só isso. Não tem mais o que falar. É isso. Então, estude, pessoal. Vocês que estão aí no canal da Natalice, o povo do canal do Padre sempre acompanha as minhas falas. Estude, não tenha medo do conhecimento. Jesus falava também, conhecereis a verdade liberta. Né? Então você tem que ser um curioso, você tem que ter, você tem que se aguçar ao conhecimento. Senão vai ficar só repetindo, só criticando, só desconfiado, só com medo, só no mesmo, todos os dias. Se torna uma vida muito sem graça. Né? Então a gente pode fazer da nossa vida algo extraordinário, algo muito legal, algo muito bonito, que é o que você está tentando fazer com a sua, através dos seus trabalhos, e eu estou aqui tentando fazer com a minha vida, e está tudo bem, né? É isso. é isso Se aí, quiser padre. perguntar alguma Como o coisa, padre falou, pode falar. basicamente o padre resumiu o que eu ia pedir. Que eu ia pedir como foi a aceitação para o padre no início dentro da igreja, né? Porque devido a esses tabus. Mas como o padre deixou claro assim, o tabu é mais externo, parece, do que interno ali, né? Os padres Sim, estudam isso e faz sentido, né? Essa filosofia de vida que é a constelação familiar. A gente não pode ficar também só olhando ela como um método terapêutico, né? Mas também como um jeito de viver, né, padre? É aí que a gente vai, ou depois de uma sessão, ou se nunca fez uma sessão. Eu tenho pessoas que me seguem aqui e que através do conteúdo que elas, né, dizem, e aos relatos que elas dizem, nunca constelaram, mas já fizeram muitas transformações na vida delas
porque fez elas terem esse conhecimento de escolher os caminhos mais leves para elas, de entender que, infringindo a hierarquia como ela continuava infringindo lá com os pais dela, ela estava trazendo aquele resultado para a vida dela. Quando ela entendeu que não era daquele jeito que ela tinha que agir e começou a agir, simplesmente escolheu agir de outra forma, ela começou a colher outros resultados sem ela precisar fazer uma abordagem, né? Passar por uma É abordagem. isso aí. Então, além da abordagem, que ela é maravilhosa para a gente conseguir enxergar onde nós estamos emaranhados e presos, a escolha que nós fazemos de entender, como o padre disse, de estudar e treinar um novo comportamento, um novo jeito de viver, isso é maravilhoso junto, né? Trazendo para a constelação familiar num todo, né? Para a filosofia no geral, não só para a nossa técnica que a gente utiliza aqui como ajuda, né? Como um método de facilitação para o cliente. Então é isso, é uma escolha, o treino, o padre falou do neurônio espelho, né? Eu sempre falo também para as pessoas que pedem, mas como que eu mudo? Treina. Se você vinha por um caminho que trazia prejuízo para você, que é fácil, e você vai cair ali de vez em quando, o padre também falou isso, né? Você tem que treinar um caminho diferente, tem que abrir ali no meio do mato, né? Tem que treinar um caminho diferente para você conseguir desenvolver um novo Tem pessoas hábito. que são teimosas, né? Sim, É igual criança. Opa, microfone caiu aqui. É igual criança. Botou o dedo na tomada e levou choque, a criança é teimosa, ela vai lá e coloca de novo o dedo. E a mãe que precisa ir lá e falar, não pode. Então, quem tem mais consciência, parece que orienta quem não tem. Então, a criança ainda não sabe, mas né, levou choque e vai de novo com o dedo lá. Né? E às vezes há adultos que estão assim, teimosos. Tá sofrendo, tá mal, tá estampado na cara o sofrimento. Eu falei, meu Deus, mas a pessoa não consegue ver. Ela olha no espelho, ela. Outro dia a mulher veio, tá fazendo acompanhamento comigo, e ela tá com o rosto totalmente mudado, bonito, emagreceu, tá? Não que ser gordo, tá nela mesmo. Eu falei, a senhora emagreceu? Emagreci. Falei, mas você tá bem? Tô ótima. Falei, seu olhar tá mais tranquilo. Ela, todos estão dizendo. Aí eu falei, claro que eu não ia te falar que na primeira sessão você estava muito pesada, hein? Ela falou, mas eu sei que eu estava, ela disse. Mas não sabia como buscar os recursos. E aí, fazendo o acompanhamento, foram acontecendo tantas situações na vida, parece que vai acontecer. é sempre. Entendeu? Se você tiver respeito, se você souber o que você quer, você não está desagradando ninguém. O maior pecado é desagradar você. O maior pecado é você engolir tudo e depois adoecer. Aí sim ninguém vai olhar para você. Então, cuidar da vida, isso é saudável. Olhar para frente, dizer não, driblar caminhos, como você disse, né? Encontrar atalhos, ou mesmo que este caminho talvez seja mais distante, mas é mais seguro, eu irei por ele. Às vezes eu estou no volante, eu conheço caminhos mais curtos, mas são mais perigosos. Então eu vou 3 quilômetros a mais, mas é mais seguro. A rodovia é melhor. Diz ela que o meu microfone está falhando. Foi que eu dei um puxão aqui. Peraí. Você está me ouvindo bem, Natalice? De vez em quando dá uma tremidinha assim na fala. Não sei É, se eu dei é um da rompe. internet ou se é o fone. Gesticulando aqui, eu taquei ele com tudo aqui, talvez quebrou. Italiano é assim, fala com as mãos. Com as mãos. É. Mas é isso, Natalice. Estou à sua disposição quando você precisar. Você mora em qual cidade? Que eu me esqueci. Ah, padre, foi muito bom. Eu gostei muito da sua participação. Eu acho que todo mundo que está aqui também. Eu sou de estou agora morando em Corupá, Santa Catarina. Fica perto de São Bento do Sul, Joinville, Blumenau, sabe? O senhor já ouviu falar? Joinville, Blumenau. É Corupá. Passei por aí. É? Eu tirei o microfone agora. Já Tá. passei por aí, Sim, é uma nessa cidadezinha. região. Se eu estou aqui nessa cidade, eu estou há nem um mês. Mas andei aí, Olha, fiz uma volta pelo sul do Brasil já. Nasci no que Paraná, bom. aí morei aqui em Jaraguá do Sul, que é aqui do lado, daí fui morar 3 anos Jaraguá, famoso. em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e agora nós voltamos para cá e eu acho que nós ficaremos por aqui, que a nossa família também está por aqui.
Que legal. Então, padre, muito Mas estou obrigada. aqui à sua disposição. Quiser perguntar mais alguma coisa? Estou aqui. Sim, meu marido é o Theo Bogo, tem um seminário Coração de Jesus aqui. O senhor conhece? Já ouviu falar? Não, não conheço. É seu esposo que está aí? Sim, ele foi aluno do seminário, acho que até os 11 anos dele. Olha que legal. Depois eu vou segui-lo lá também. Seguir Sim, o Instagram dele. É Theo? sim. Theo Bogo. Aham. Theo Bogo é o nome dele. Acho que ele escreveu ali, tem o seminário. Sim, é sim, o nome dele é Teófanes, é o mesmo nome do pai dele, Teófanes. Ele diz que o sentido é É enviado de Deus. Olha só. é a manifestação de Deus. Teófanos. Isso, É. isso. Aham. Que Então, é padre, da palavra teofania. olha só, né? Para quem que eu estou perguntando, né? Para quem que eu estou falando, né? A gente Teofania estuda tudo isso. vem da palavra. É, sim. Teófanos. É, é Teófanes é o nome dele. Então, padre, o que eu tinha para esclarecer, o senhor falou e foi muito rico. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse olhar diferente para fazer a constelação chegar a mais pessoas que precisam e esclarecer para quem tem uma visão distorcida sobre o que que é isso, sobre essa abordagem. Muitas pessoas acabam tendo um pouco mais de confiança por ser, né, estar na igreja, mas quero que todos saibam também que todos podem ser atendidos, né? Independente da sua crença. A constelação ela pode chegar e tem que chegar a todo mundo, ninguém é excluído, né? A gente não pode excluir ninguém, isso é uma das leis. Mas enfim, padre, muito obrigado pela sua participação, foi um grande prazer. Pode deixar suas Ok. considerações para a colaboração final também. Tá, obrigado aí pela oportunidade. Já me coloquei, me coloco à disposição. A hora que você precisar, pode me chamar. Gosto muito de. Você percebeu que eu gosto de falar. E é muito E tô aqui para acrescentar, tá bom? Ao povo que está aí, muito obrigado e até mais, até logo. Vai ficar obrigada. salva essa live? Vai ficar salva sim. Então, eu peço também que o senhor saia primeiro para eu encerrar depois, para a gente conseguir Tá salvar. Vai bom. ficar no Um meu perfil abraço, fica salva, hein? com Deus. Até mais, Um tá? beijão, muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau, um Tchau, abraço. tchau. Boa noite, pessoal. Vou encerrar, vai ficar salva no meu perfil, então, a live, tá? Obrigada a quem veio do perfil do canal do Padre. Obrigada a quem está no meu perfil também. Fiquem todos com Deus. Um beijão.